Sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa aula com a solução da atividade que foi passado agora na N1, tá? Então, o combinado talvez ali seria nós conseguirmos uma aula no laboratório, porém, como agora as aulas são aqui por vídeo, eu consigo mostrar para vocês a tela aqui do meu Excel e daí vocês façam aquela atividade utilizando algumas ferramentas do Excel. Tá? Então, basicamente aqui vai ser essa a ideia. Tá? Então, eu tenho algumas coisas para passar para vocês, como utilizar o Excel, algumas ferramentas, tá? Os cálculos em si que vocês já fizeram todos à mão, tá? Mas aqui tem algumas ideias interessantes quando a gente usa o Excel. Então, vocês vão acompanhando aí e fazendo. Tá? Essa tabelinha que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vou encontrar uma forma de mandar e daí vocês vão ter acesso a essa tabelinha aqui no próprio Excel. E daí vocês vão preenchendo aí enquanto vocês assistem o vídeo, tá? Primeira ideia aqui, nós estamos lidando então com 5 medidas das dimensões de um objeto, bem como a sua massa, tá? Então eu tenho espessura, largura e comprimento e a massa de um corpo de prova, de algum objeto aí, tá? Esse objeto ele é um paralelepípedo, tá? Então essas três dimensões aí foram retiradas 5 medidas, tá? Essas 5 medidas vão fazer o cálculo de dispersão para vocês verem como que isso vai ficar, tá? Como que vai ser aqui? Primeira coisa, nós vamos calcular a média, tá? Utilizando o Excel, o que vocês vão fazer? Vocês têm aqui algumas ferramentas quando você coloca o igual em uma das células do Excel. Tá? Para quem não conhece, então vocês vão inserir aqui, eu estou na célula aqui de média, tá? Vocês vão inserir igual. Nesse caso aqui, o meu Excel ele está configurado em português, tá? Então cuidado isso daí, porque ele muda os comandos aqui nas equações, tá? Então eu vou escrever média com acento agudo aqui, se colocar sem ele pega a mediana, tá? Então med, escrevi, ele apareceu aqui média, ó, e eu já seleciono essa função aqui, tá? Depois eu vou com um maisinho e seleciono as células que eu quero calcular a média. Selecionadas as células, eu vou vir aqui e fechar com o parênteses, tá? Então, notem aqui, ó, média da célula B4 até a célula B8. Então, apareceu aqui exatamente o que eu quero, eu vou dar um Enter, ele calculou a média aqui para mim, tá? Não precisei travar nada, não precisei até o momento não. O que eu vou fazer aqui? Tá? Um macete aqui para nós não ficar perdendo muito tempo. Eu dei um Ctrl C e eu vou aqui, ó, e colo nos outros, tá? O que aconteceu aqui, ó? Se eu selecionar aqui, olha aqui, média da E4 até E8, então ele copiou a função que eu já tinha feito aqui nessa primeira média, tá? Então eu fiz as demais aqui, ó, faltou uma. Aqui, ó, 71,84. Então, aqui que mora a facilidade do Excel, tá? ΔX. Quem que é o ΔX? Para quem lembra, vai ser a medida menos a média, tá? Lembrando que aqui existe uma função que eu vou ensinar para vocês, que é eu travar a célula no Excel. Se eu fizer isso daqui, ó, utilizando o cifrão atrás da letra e depois dela eu travo a célula. Eu travando essa célula aqui, ó, a partir do momento que eu puxo para baixo, ele vai manter essa célula travada, tá? Então o que aconteceu? Aqui eu peguei o 12,5 menos o 12. Beleza? Tá aqui. Na célula de baixo eu peguei o 11 menos o 12, que é a média. Então para todos eu fiz a medida menos a média, que é o que o meu ΔX ele representa. Certo? Então,
calculei todos aqui, eu posso fazer a mesma coisa copiando aqui para os demais, porém eu vou ter que mudar essa célula travada, porque ele vai manter essa célula aqui, ó, tá? Então, vamos fazer para todos, vou dar um Ctrl V, ó, a minha B9 continuou travada, porém agora eu quero essa célula aqui, ó. Então eu venho aqui e travo a minha célula E9 e arrasto aqui. Eu vou conferir para ver se está tudo ok. Beleza, sempre a célula E9. Aqui a minha célula vai ser a H9. Então, Ctrl C da minha função. Agora aqui, ó, eu vou mudar para H9. Já mudou ali embaixo. Venho aqui, arrasto tudo. Da mesma maneira aqui. Agora vai ser a K9. Então, seleciono aqui, K9, dá um Enter e arrasto tudo até embaixo. Beleza. Próxima etapa aqui é calcular os desvios quadrados, né? Então, eu vou pegar essa célula aqui e elevar ela ao quadrado. Como é que eu posso fazer? Em várias formas, tá? Eu posso pegar ela e multiplicar por ela mesma, tá? Sem problema nenhum. Aqui o que eu vou ter? Os valores dos desvios quadrados, tá? Lembrando que a gente pode padronizar as unidades de medida com o número de casas decimais aqui, ó. Vamos deixar aqui 3 casas padrão para os nossos resultados, tá? Vou dar um Ctrl C, colar a coluna aqui independente, ele já vai elevar os meus desvios ao quadrado. Faço isso com todos e a gente já tem os resultados. Opa, aqui. Beleza? Próxima etapa, o somatório dos desvios quadrados. Nessa célula aqui, fazendo à mão isso dá um serviço, mas aqui nós vamos fazer o seguinte, soma, eu vou selecionar a coluna dos desvios quadrados e fechar aqui com o meu parênteses, dar um Enter. Notem aqui, ó, ele já colocou o resultado para mim. Tá? Então, padronizo o número de casas. Aqui, 7,18, Ctrl C, Ctrl V nos demais. Feito todos os somatórios. Tá? Lembrando vocês que nós temos o desvio padrão vai ser o somatório dos desvios quadrados dividido por n menos 1. Tá? Então, o somatório dos desvios quadrados é esse resultado ali daquela célula que a gente chegou. Então, nós vamos ter que dividir por n menos 1 e tirar a raiz. O n, nesse caso aqui, vai ser o número de amostras que a gente tem, que é 5, menos 1. Então, esse resultado aqui precisa ser dividido por 4 e tirado a raiz. Tá? Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui agora. Tá? Eu vou pegar... Tem uma função chamada raiz. Então, eu vou tirar a raiz do que? De 7,18, viram que eu inseri mais um parênteses aqui, 7,18, dividido por 4, que é o meu número de amostras, menos 1, tá? E fecho o parênteses para essa divisão e fecho o parênteses de novo. Aqui eu vou dar um Enter, tá? Para o cálculo do meu desvio padrão. Tá? Lembrando aqui que a gente está lidando com medidas de dispersão. Tá? Ctrl V nas demais, ele já faz tudo automático. Tá? Então, eu venho aqui, ó, nessa minha célula. O que está acontecendo aqui? Ó? A raiz agora do somatório dos desvios quadrados, que é 3,292, dividido por 4, que é o número de amostras menos 1. Então, feitinho aqui para todos. Só Ctrl C e Ctrl V. Beleza. A próxima etapa é o cálculo do erro aleatório. Então, lembram lá? O erro aleatório ele vai ser o seguinte, o desvio padrão dividido pela raiz de n.
Então, vamos inserir aqui. Igual, desvio padrão, vou pegar a célula de cima e dividir ela pela raiz de quem? De 5, tá? Que é o número de amostras que eu tenho. Tá? Vou dar um Enter aqui, ele já calculou o meu erro aleatório. Tá? Lembrando aqui não é erro associado, tá? É erro aleatório. O que nós vamos fazer agora? Tá? Então, esse daqui é o passo a passo para o cálculo do desvio padrão. Então, preenchendo toda a tabela, isso vocês fazem sempre manual, né? Então, aqui no Excel é mais prático. Tá? Se vocês querem alterar o número de casas decimais, vocês vêm aqui, selecionam essas setinhas aqui, vocês têm o número de casas que vocês querem utilizar nas tabelas aí. Beleza. Tem algumas funções do Excel que já são diretas, tá? Então, vamos fazer uma comparação aqui. Todo esse cálculo do passo a passo, porém o Excel ele tem uma função chamada desvio padrão amostral, tá? Vamos analisar aqui, ó. Calculo o desvio padrão a partir de uma amostra, tá? Nós temos mais função desvio padrão populacional, desvio padrão quando existe teste lógico, não é o caso, mas então olha aqui o tanto de função de desvio padrão, tá? O nosso caso é o desvio padrão amostral, tá? Então nós estamos lidando com amostras e eu quero calcular ele aqui, ó. Então eu insiro o desvio padrão, seleciono quem são as minhas amostras, fecho parênteses e dou um Enter, tá? 1,3398. Vou arredondar aqui. Então, bateu exatamente com o que nós calculamos aqui de forma manual, né, utilizando a equação do cálculo de dispersão. Então, vou dar um Ctrl C aqui e vamos ver se os resultados bateram. Bateram todos. Então, só para colocar uma cor aqui, então, este resultado coincide com este coincide com este aqui com este, e todos bateram, tá? Então, vocês podem fazer tanto direto, utilizando essa função, tanto fazendo o cálculo manual quando necessário, tá? Beleza. Uma outra etapa do exercício era fazer o cálculo da densidade desse objeto. Então, nós temos aí as dimensões e a massa, tá? Então, aqui, nessa última tabelinha aqui, nós temos a massa desse objeto. Lembrando que a massa específica, ou seja, a densidade, tá? Ela vai ser massa dividido pelo volume. Tá? Vou acessar aqui o arquivo para a gente fazer esse cálculo. Bom, nós temos que densidade é igual a massa dividido pelo volume, certo? Quais foram os resultados que a gente obteve aqui para o cálculo do volume? Tá? Ele pediu no exercício o volume em centímetros cúbicos, porém ele deu em milímetro. Então eu já coloquei para vocês fazerem essas conversões aí. Tá? Vocês podem fazer o seguinte: utilizem em milímetros, faz o cálculo do volume, tá? E depois converte para centímetro cúbico, ou vocês convertem para centímetro cada dimensão e fazem a multiplicação e tem o resultado em milímetros e em centímetros cúbicos direto.
Então, esse cálculo do volume vai ficar da seguinte maneira: densidade é igual a massa dividido pelo volume. Tá? O que nós temos aqui para fazer esse cálculo, então? Nós temos as três médias das dimensões do objeto, então eu vou utilizar elas aqui, ó, 12 vezes 32 vezes 46,48, fecha entre parênteses aqui, tá? Eu vou dividir aqui por 1000 pelo seguinte fato, tá? 1 centímetro cúbico eu tenho 1000 milímetros cúbicos, tá? Então ele está pedindo aqui em centímetros cúbicos. Então, inserir a divisão, eu tenho o resultado aqui do volume, tá? Vou colocar aqui em vermelho para destacar aí para vocês as três médias que nós vamos utilizar. A massa é exatamente essa célula aqui, tá? E a densidade vai ser o quê? Massa dividida pelo volume, e nós temos aqui, então, gramas por centímetro cúbico, tá? E daí a gente finaliza. O que vocês vão fazer aqui agora? Eu enviei lá no Mentor uma outra tabela dessa, tá? Porém, ali ela tem outros valores. Então, vocês vão pegar esses outros valores e repetir essa sequência que eu fiz aqui para chegar aqui nesse mesmo resultado final aqui, né? Obviamente vai dar um resultado diferente, mas para chegar nesse mesmo, utilizando esse mesmo cálculo, tá? Então, vocês têm aqui, ó, o cálculo da densidade utilizando daí as médias encontradas. Eu vou postar daí depois outros vídeos de sequência aí de propagação de erros, tudo mais, algumas interpretações. Mas essa primeira atividade está bem explicadinha aqui. Essa daqui é a solução da atividade N1, tá? Eu passei a solução em sala para vocês, vocês têm lá uma folha que eu coloquei, vocês passaram nos grupos de WhatsApp. Então aqui está ensinando como que faz, tá? Então, beleza? Aula finalizada. Até a próxima aula aí. Valeu, brigadão.